Olá, meu querido Wagner, boa tarde. Pois é, querido, a questão é a seguinte, veja bem, em primeiro lugar, realmente, o problema não é que é só com o Exército que resolve, não. Pode ser com a Força Nacional. O problema é que o Camilo Santana, ele determinou que a intervenção só poderia acontecer se não houvesse o abate, ou seja, a Força Nacional foi proibida de abater. Então ela está numa ação onde ela não pode atirar a não ser em último caso mesmo, porque do contrário ela vai responder por crime, né? Bom, então aí fica difícil realmente de trabalhar. Mas isso daí é um objetivo muito claro. Eles querem sim que as forças federais entrem com uma intervenção militar a nível federal, porque daí engessa o governo federal, de forma que o governo federal não pode mais emitir nenhum decreto, nenhuma lei, etc., de amplitude nacional, porque terá uma atividade de intervenção em uma das unidades da federação. É bastante complicada essa situação, tá? Eu creio que isso tudo deve se resolver aí em 2, 3 meses. Eu creio que em 2 ou 3 meses, eu creio que o próprio governo já vai estar mais preparado para essas atividades, de forma a realmente reagir. Eu estava vendo agora um vídeo aqui de um presídio onde as forças entraram e mandaram todo mundo ficar sentado com a mão na cabeça. Bom, sentado no chão, né, com a mão na cabeça. Muito bem. O povo estava todo mundo sentado com a mão na cabeça. Os policiais entraram e pegaram um dos presos. Os outros presos imediatamente tentaram reagir e tiveram que ser contidos à base do tiro de, não é tiro, aquela arma de choque que faz com que a pessoa receba uma descarga de choque elétrico e aí ela é obrigada, ela cai, né? E, bom, então você veja, a situação ela é muito complicada porque você não está lidando com seres humanos normais, você está lidando com psicopatas, são pessoas muito próximas do animal, ou seja, uma pessoa que não responde a uma ordem de comando, ela simplesmente parte para cima de você. Então é claro que algumas pessoas dessas, somente com digamos, com a lei do abate em funcionamento. Não é, a questão não é que nós estejamos favoráveis, eu ou você, que a gente esteja favorável a que haja o abate. Não é isso. Ninguém quer que bate ninguém, ninguém quer nada disso. Mas o problema é com quem você está lidando. Sabe, se você está lidando com gente, tudo bem, se diz, olha, tem que ficar sentado aí esperando. Muito bem, a pessoa que é gente, que é educada, ela vai ficar sentada esperando. Agora, a pessoa que não é educada, que não tem um princípio básico de educação, de moralidade e tal, ele vai tentar fazer com que a vontade dele prevaleça, apesar das leis e da ordem. É esse o problema. E aí é que mora o perigo, porque aí é que nós vamos ver o que está acontecendo no Brasil se multiplicando. É aí que nós vamos ver que vai ser necessário, serão necessárias atitudes que vão desagradar ao Brasil inteiro, não somente aos bandidos, mas vai desagradar inclusive a mim. É claro que a partir do momento que nós virmos a polícia saindo, atirando ao primeiro que aparece, aí fica difícil. Ontem mesmo eu estava ouvindo um áudio lá do Ceará. A polícia estava comunicando, o comandante da polícia comunicando o pessoal, não saiam para a rua à noite, porque toda pessoa que for encontrada à noite na rua é vista como um potencial bandido. E dessa forma poderá ser rudemente contida. Ou seja, pode apanhar, pode inclusive levar um tiro. Por quê? Porque você está andando na rua à noite. Então, veja, se você está dizendo para uma população que não pode sair à noite na rua, você está dizendo para a pessoa que a pessoa não tem o seu direito de ir e vir. Mas o direito de ir e vir, em algumas circunstâncias, ele terá que ser realmente derrubado. Nós não podemos, veja, conforme o tipo de circunstância que estivermos vivendo no país, é claro que você não vai poder andar para lá e para cá à vontade. Sabe, tem gente que acha que, o Brasil está em pé de guerra, mas eu sou honesto. Tá, e você está escrito na tua testa que você é honesto? Esse é o problema.
Então, as pessoas não entendem isso. O problema é que você não traz na tua testa escrito que você é um homem honesto, que você é um homem sério, que você é trabalhador. Não é porque você tem a mão calejada que você é trabalhador. Existem pessoas que têm a mão calejada por outros motivos, e daí? Então é muito complicado isso tudo, é muito complicado você segurar essa onda e é muito complicado de você explicar isso para a grande maioria da população. Porque tem muita gente ainda no povo que não sabe o que está acontecendo. Tem muita gente que acha que o que está acontecendo é para prejuízo da população. Veja, não é prejuízo da população. Nós temos uma rede Globo de televisão que continua divulgando informações de forma deturpada, levando as pessoas a pensarem com o viés esquerdopata, quando, na verdade, o que os ministros, o que o presidente está falando não é nada disso. Só que aqueles panacas vestidos de cor-de-rosa, né, os homens vestidos de cor-de-rosa e as meninas as mulheres vestidas de azul, que na verdade são tudo da terceira idade, inclusive, estão querendo passar, é uma ideia deturpada à população. É uma ideia errônea. Estão querendo mostrar, por exemplo, que a polícia está agindo e matando bandido. Tá? Minha gente, em primeiro lugar, não é a polícia que está matando bandido, a polícia está dando ordem de prisão. O cara foge, você quer que eles façam o quê? Ou deixa o cara fugir ou vai dar atrás e mata o filho da mãe. Fazer o quê? Não tem mais alternativa. Se você deu ordem de comando, o cara não obedece a ordem de comando, a próxima ordem de comando terá que ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais eficiente. É esse o problema. Aí vai passar no Jornal da Globo, nos outros jornais, que a polícia é truculenta, que a polícia atira no primeiro que se mexe. É mentira. Isso é mentira. Eles não são truculentos e não estão atirando no primeiro que se mexe. Eles estão dando voz de comando, mas eles estão sendo desobedecidos. Se teu filho não obedece você, como é que você quer que ele obedeça uma voz de comando da polícia? Então, esse é um ponto fundamental e nós temos que observar isso. A grande maioria dos pais não tem voz de comando com seus filhos e, consequentemente, seus filhos não respeitam a lei e a ordem e não respeitam a voz de comando policial. Ou seja, teu filho corre o risco de vir a ser abatido. Esse é o problema e nós temos que, pelo menos, orientar nossos filhos para que eles não continuem desse jeito. Existem pessoas que, infelizmente, continuam pensando que estamos num país comunista. O comunismo já era neste país. Há uma possibilidade de voltar? Claro que há. Mas, por enquanto, quem manda neste país são as leis convencionais conservadoras. E para que nós mantenhamos isso, nós temos que apoiar o trabalho da nossa polícia, o trabalho da nossa justiça, o trabalho desses homens e mulheres de valor que estão tentando fazer valer essa lei e a ordem na sociedade. E isso vai implicar em muita desgraça, muita morte, muita destruição, infelizmente. Ontem ainda, eles meteram fogo num ônibus no Ceará com um monte de gente dentro. Quer dizer, os bandidos eles perderam totalmente o equilíbrio, que já não tinham. Estão piores agora. Como é que você mete fogo dentro de um ônibus? Até agora eles paravam o ônibus, mandavam o povo descer e metiam fogo no ônibus. Tudo bem. Aí já era errado, mas estava tudo melhor ainda. Só que agora não, já estão metendo fogo com gente dentro. Quer dizer, você quer o quê? Você quer negociar com bandido ainda? Você acha que há condições de negociar com bandido? Esse é o problema. Até que ponto nós chegamos? Tá? Um grande abraço, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado.